Vamos ler só esse livrinho hoje, tá? Até meia-noite. Boa noite, amigos visíveis, amigos invisíveis. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos falar hoje de um espírito e de 4 reencarnações. Esse espírito nós conhecemos. Não pessoalmente, eu não sei, eu acho, talvez sim, talvez não sei quantos de nós estivemos junto com ele em uma dessas encarnações, provavelmente todos nós, talvez nenhum de nós, não sei. Talvez o conhecemos intimamente, talvez não. É muito difícil, antes de Jesus, principalmente lá do Antigo Testamento, de encontrarmos histórias ou fundamentos, tá? Historicamente falando, dos personagens que estão no Antigo Testamento. Então, na maioria das vezes, nós não temos datas e nós não temos, além do Antigo Testamento, nenhuma outra história que confirme aquilo. Não existem ainda achados arqueológicos, não existem historiadores e raríssimos espíritos escrevem a respeito. Né? Realmente são muito raros. Um deles é Miramês, que escreve a respeito dos antigos patriarcas, dos antigos hebreus. Eu até trouxe um livro de Miramês. E outro que serve de fundamento para a gente, não só para nós espíritas, mas para os historiadores também, é esse aqui, ó, A História dos Hebreus, de Flávio Joséfos. Flávio Joséfos viveu lá em 160 e pouco, depois de Cristo, e ele era hebreu, mas tinha cidadania romana. Por isso ele consegue escrever a história dos hebreus. Tá? Mas ele também se baseia nos livros santos dos antigos hebreus, quer dizer, na antiga Torá e nas antigas nos antigos escritos, né? Nos papiros que os antigos hebreus, 1500, 1600, 2000 anos antes de Cristo tinham. Né? Então, e de onde vêm esses escritos não se sabe. Mas nós começamos com um homem que se chamava Abraão e morava na Caldeia, na cidade de Ur. Essa cidade, hoje em dia, já foi encontrada, ela arqueologicamente, supostamente, ela existe, né? Ur. Mas esse homem estava começando a ter uma ideia que batia dentro dele a respeito de um Deus só. Ele tinha um questionamento filosófico e tal, muito diferenciado, e ele pensava muito nesse Deus. E alguma coisa dentro dele disse: Abraão, vá, pega o teu povo, saia daqui e vá para Canaã. E Abraão, que já tinha 75 anos, seguiu a sua intuição, né, a sua vozinha, pegou toda a sua família, pensem que não eram poucas pessoas, porque ele era um homem rico, ele tinha muito gado, né, naquela época a riqueza vinha do gado. Então ele pegou seus servos, suas tendas, seus gados, suas servas, sua esposa e foi pelo deserto afora à procura da terra de Canaã. Ele sabia que Canaã ficava perto do Egito. E ele também sabia que a civilização egípcia era muito adiantada em matéria de deuses, de religião e dessas coisas. E aí ele pensou que talvez fosse uma oportunidade dele ir até lá no Egito também. Ele se instalou em Hebrom, na cidade de Hebrom, em Canaã, né? Na terra de Canaã, que na verdade hoje em dia é a terra de Israel. Tá? É o país chamado Israel. Ali no Antigo Testamento se fala em Canaã. E ele realmente foi ao Egito. Conversou com o faraó, não sei que faraó era naquela época, não, porque eu também não sei exatamente a data, não se dá nenhuma data certa a respeito da existência de Abraão.
mas ele existiu. E ele, com 90 anos, de repente, quando ele está em casa, aparecem 3 viajantes, e ele, como todo povo nômade, tem o hábito de receber com muito carinho os viajantes. É oferecido água, é oferecido vinho, é oferecido comida, pouso e tudo mais. Eram muito hospitaleiros os nômades, ainda são os árabes em geral. E desses 3 viajantes, um deles disse para ele assim, você vai ter um filho. E ele começou a rir. Com 90 anos eu vou ter um filho. A minha esposa tem 85. Sara, que estava um pouco atrás da tenda, também começou a rir. Riram os dois. E aí o viajante disse, na verdade, nós somos 3 anjos que viemos a mando de Deus e tal, e ele manda te dizer que tu vais ter um filho, e tu darás a ele o nome de Itzak. Itzak, em hebraico, significa que ri. Aí não se sabe se é porque Abraão e Sara riram, né, da notícia do anjo, mas enfim, e foi o que aconteceu. Sara ficou grávida e com 80 e tantos anos ela deu à luz. Agora tem uma coisa, dizem os historiadores que naquela época, aqueles povos que viviam ali na Península Arábica, ali na Galileia, eram dados a exageros com números. Tudo que fosse dinheiro, data, idade, gente, quantos morreram na guerra, de que tamanho que era o exército, eles sempre exageravam muito nos números. Então, é bem provável, né, de que essa idade também fosse exagerada, porque nós sabemos de que, fisiologicamente, isso é impossível, né? Que um homem com 90 anos ainda pode gerar um filho, mas uma mulher é muito impossível, né? E nós também sabemos que milagres não existem, né? Então, temos que raciocinar um pouquinho, né? É uma história que, na verdade, se escreveu tudo em função de trazer para esse povo, ou para o povo em geral, a ideia de um Deus único, já preparando a vinda de Jesus. Essa é que é a verdade. Tá? Então, e não foi ali o clã de Abraão que foi escolhido. Tá? É o povo inteiro que foi escolhido. Só que os árabes, os hebreus, estavam mais à disposição. Né? Mas os babilônios, os medos, todos os outros também podiam entrar nessa história do Deus único. Né? E, na verdade, no Egito teve um faraó que viveu mais ou menos nessa época de Abraão, um pouquinho antes dele, que foi Akenaton. Akenaton significa sol, o que adora o sol, Akenaton, porque na verdade o nome dele era Amenófis IV. Amenófis IV, esse faraó que reinou durante 19 anos, ele foi pai de Tutankhamon. Tutankhamon todo mundo já ouviu falar, né? Mas Amenófis IV acabou com todos os deuses no Egito e instituiu um deus único, que para eles era o Sol. Tá? E era um astro da natureza, tudo bem que fosse o Sol, né? Foi Deus que criou o Sol, não foi? Então não tem nada demais em adorar o Sol. Mas os egípcios se revoltaram um tanto, porque deu uma seca muito grande naquela época, e o povo achou que era porque ele eliminou os deuses todos. E aí, quando ele morreu, eles simplesmente assim quebraram todas as estátuas dele, apagaram todos os desenhos que tinha dele, riscaram ele da história do Egito. Né? Mas já houve no Egito também uma pessoa que pensou num Deus único. E eu acho que Abraão deve ter tido essa intuição. Por isso ele queria ir para o Egito para conversar com o povo egípcio sobre o Deus. Né?
Mas, enfim, ele teve esse filho chamado Isaque, já tinha tido um filho com a serva Agar, que se chamava Ismael, e tinha um terceiro filho, o que eu também não sabia, fiquei sabendo quando eu li esse livro. Mas não fala de quem era a mãe, de quando que teve, a idade, nada. Ele só cita um nome que era o terceiro filho de Abraão. E Ismael e Isaac, Ismael é muito mais velho. Ismael já é um adolescente quando Isaac nasce. E eles começam a brigar por causa de herança. Porque a lei hebraica dizia que só o primogênito herda. E aí Ismael começou tipo assim, ó, bem feito, eu vou herdar tudo, porque eu sou primogênito. Mas acontece que ele era filho com uma serva e não com a esposa. E aí Sara ficou com medo, sabe, de que os dois acabassem brigando muito forte, ou de que realmente Abraão acabasse dando a herança para o Ismael, e expulsou os dois do acampamento. Ismael e Agar foram para o deserto, e de Ismael se forma mais tarde o povo árabe. Todo o povo árabe é descendente de Ismael, o meio-irmão de Isaac. Isaac, quando tem uma determinada idade, quantos anos... Vocês conhecem a história do sacrifício que Deus pede, né, a Abraão? Lembram? Não lembram? Não lembram? Meu Deus, gente! Aquele Deus querido, bondoso, maravilhoso, que eu não entendo aquele Deus do Antigo Testamento, ele chegou para Abraão e disse para Abraão, vais pegar o teu filho, vais a tal morro lá, monte, não sei aonde, e vais me entregar o teu filho em sacrifício para provar que me és fiel. Gente boa pra caramba, né? O único filho que ele tinha, gerou aos 90 anos e agora Deus pede em sacrifício. Pô, tem dó, né? Mas Abraão realmente era fiel a Deus. E foi. E aí a gente vê nos filmes e tudo, né? Abraão pega aquele menino de uns 8, 9 anos na mão e vai e leva lá no morro, faz uma fogueira. E, na verdade, não é uma fogueira, porque, na verdade, era para matar e tirar o coração e não fazer uma fogueira. Mas, enfim, cada um conta uma história daí, né? Ou exagera para a gente ficar mais assustado. Acontece que Isaac tinha 26 anos já, quando ele foi levado para o sacrifício. E papai Abraão disse assim, ó, vamos lá, vamos sair comigo. Não disse para onde. Isaac simplesmente foi junto e não perguntou nada. Isso é respeito ao pai e à mãe. Não se questionava a ordem que o pai dava. Isso já estava na legislação de Moisés, né? Respeitarás, honrarás o teu pai e a tua mãe. Então Abraão disse, Deus chamou, vamos lá. Ele foi, Isaac, montou o altar do sacrifício, e no fim ele disse para o pai, mas onde está o animal? E o pai disse, tu vais ser sacrificado, Deus pediu que tu fosse sacrificado. Aí ele disse, se for por Deus a quem eu aceito, eu vou de livre, espontânea vontade ou qualquer coisa desse tipo. E simplesmente se deitou ali em cima do altar. Tá? Então, aí a história nos mostra não só como ele honrava pai e mãe, mas sim como ele era fiel a Deus. Né? E aí Deus, com uma trombeta, não sei como, ele avisa, não precisa matar e tal, eu não quero, eu só queria te testar e tudo mais. Pô, né? Eu acho que eu, àquelas alturas, teria ficado muito brava, né? Se Deus me dissesse que aquilo era só um teste. Por isso, eu acredito que isso não seja uma verdade. Isso é uma alegoria dentro da história de Abraão para mostrar como nós deveríamos ser fiéis a esse Deus único,
e como ele queria que os sucessores e o povo fossem fiéis, né? Eu acho que a coisa rola por aí, senão eu não vejo a possibilidade disso ser uma verdade. Mas está lá no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento na verdade, são histórias daquela época. Isaac se casa aos 40 anos com Rebeca, que é da Mesopotâmia, e tem também tardiamente, como a mãe e o pai dele, 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. De Esaú sai a tribo edomita, que são hebreus, judeus, mas são edomitas, são judeus edomitas, quer dizer, sabe, como que se fossem cristãos católicos, tem os cristãos espíritas, tem o cristão evangélico, então tem o judeu edomita, tem o judeu fariseu, tem o judeu saduceu, e naquele tempo tinha assim, ó, as dezenas. Cada tribuzinha ali de 50 pessoas já era uma seitazinha diferente dentro do judaísmo. E de Jacó, que Deus manda que troque de nome e passe a se chamar Israel. E eu acho que isso eu acho interessante também, porque Deus manda dar o tal nome e depois, quando é adulto, ainda manda trocar de nome. Né? Então, nem isso a gente não podia fazer, era dar o nome que queria para os filhos, porque Deus ia lá e mandava trocar. Abraão também teve que trocar o seu nome. Ele se chamava Abraão e teve que trocar para Abraham. Né? E Isaac foi o único que ele não pediu para trocar de nome. Isaac viveu e de Jacó nasceram 12 filhos, de onde vêm as 12 tribos de Israel. Tá? A casa de Benjamim, a casa de Davi, que já não é mais filho de Jacó, enfim. Ó, leiam o Antigo Testamento, porque é nome para decorar que não tem tamanho, gente, né? É complicado. Mas, assim, em síntese, é isso. E Isaac nunca saiu de Canaã, herdou tudo que o pai tinha e foi um homem muito honrado, com valores morais muito grandes, muito piedoso, muito correto. Morre numa idade que não se fala, tá? Só que tem um temperamento muito manso e que é um homem de muita fé. E aqui eu só quero fazer assim, alertar vocês para uma coisa que é muito importante a gente saber. A gente costuma falar porque aquele lá é um judeu, fulano é um judeu. Todo mundo que mora em Israel, ou que nasceu em Israel, ou Jesus era judeu, Paulo era judeu, não é, está errado, tá? Hebreu, o povo é hebraico, tá? O povo é hebreu. Eu acredito que venha de Hebrom, da cidade de Canaã, esse nome hebreu, tá? Mas o povo é o povo hebreu. Ele pode ser hebreu e pode não ser judeu. Porque judeu é a religião, judaísmo é a religião dele. Ele pode ser hebreu, porque nasceu ali naquele grupo de pessoas, mas ele resolve não ser judeu, pode, não pode? Então está errado a gente chamar uma pessoa, qualquer pessoa daquela região, daquela etnia, tudo de judeu, porque nem todos são judeus. E Israel é a nação, tá? E isso Deus já colocou naquele tempo, né, no próprio Jacó. Foi no Jacó? É. E ele desaparece. Não temos mais notícias. Isaac morre, não se sabe onde morre, não se sabe onde é enterrado, e, enfim, volta para o plano espiritual.
e não temos mais notícias desse espírito. Aí, mais ou menos, 620 anos antes de Jesus Cristo, nasce em Jerusalém, talvez, não sei, não se sabe. Uns dizem que é da casa de Davi, outros dizem que era nobre, não sei, não se sabe. O que se sabe é que esse grupo de hebreus estava cativo no Egito. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu o Egito e ganhou essa guerra. Portanto, ele tinha direito a levar todos os servos, todos os escravos que os egípcios tinham. E ele escolheu, e isso diz Flávio Joséfo no seu livro aqui, ele escolheu os mais jovens, os mais inteligentes e os mais bonitos. E entre eles estava esse nosso espiritinho, tá? Que se chamava naquela época Daniel. O famoso profeta Daniel. O Daniel da cova dos leões. Eu só sei disso a respeito de Daniel, ou sabia. Daniel era uma pessoa lá do Antigo Testamento que foi jogada dentro de uma cova cheia de leão. Era só o que eu sabia. Né? Não sabia nem que era um profeta. E um dos mais importantes do cristianismo. Tá? E do islamismo também. Tá? Foi levado para a Macedônia e ele e mais 3 colegas se distinguiam dentro dos hebreus ali por serem mais jovens, por serem mais bonitos e por serem mais inteligentes. E Nabucodonosor, que era o rei, ele botou o olho em cima deles. E eles eram extremamente fiéis a Deus e à sua religião. Então, eles não comiam nada do que era servido lá. Porque a comida do hebreu era um pouco diferente. Não muito, mas era um pouco diferente. Eles não comiam tanta carne, eles não comiam aquelas bobageiras todas que aquelas cortes naquele tempo comiam, e eles preferiam ficar na base dos legumes e dos vegetais. E Nabucodonosor disse a esses caras ali, daqui a 3 meses vocês vão ver como esse Deus deles vai deixar eles magrelinho, comendo só vegetais e legumes. E eles, em vez de emagrecer, ficaram cada vez mais fortes, cresceram e tal. Aí Nabucodonosor já ficou encucado com esse Deus. E eles continuaram ali dentro e Daniel começou a ter a preferência de Nabucodonosor. Tá? Porque ele era extremamente inteligente, sagaz, perspicaz. E ele tinha, da época que ele foi Isaac para cá, no plano, ele deve ter tido reencarnações ali no meio, tá, gente? Não pensem que ele desencarnou e ficou 500 anos no plano espiritual e voltou depois já como Daniel. Não, ele deve ter tido uma porção de reencarnações simples, pequenas, desconhecidas, como aprendizagem. Ele voltou com uma coisa já bem desenvolvida e fantástica, a mediunidade. E bem desenvolvida. Vocês sabem que naquela época todos os reis tinham os adivinhos, né? Naqueles tempos, antigamente, antes de Cristo, nenhum rei dava um passo sem antes perguntar para os adivinhos que liam o futuro nas vísceras dos animais, que liam o futuro nos astros, mas principalmente nas vísceras dos animais. E interpretadores de sonhos. Isso era o mais importante, porque era interessante que os reis tinham os seus sonhos proféticos, mas não conseguiam interpretá-los. E aí eles precisavam de alguém que interpretasse o sonho. E Nabucodonosor começou a ter uns sonhos muito estranhos, muito proféticos, e os adivinhos dele não satisfizeram com a resposta, ele não se sentiu contente, claro que os caras foram tudo, né, gentilmente
colocados de lado, e aí o Daniel se ofereceu para interpretar o sonho. E a interpretação do Daniel satisfez Nabucodonosor, e poucos anos depois aquilo se concretizou. E aí ele passou a ter um lugar de honra dentro da corte. Tá? Ele sempre seguido dos 3 amigos dele, mas ele é que profetizava. Uma vez um espírito, durante um banquete, escreveu coisas na parede, começaram a aparecer escritos numa língua que ninguém conhecia. Tá? Daniel foi lá e leu. Era mais uma profecia a respeito de Nabucodonosor, que também se concretizou. E assim ele foi galgando degraus até ficar o queridinho do rei. De Nabucodonosor até Ciro o Grande, foram 9 reis que reinaram sobre a Babilônia. Tá? E Daniel ficou com todos esses reis. Tá? Daniel viveu, pelo jeito, muito tempo, até uns 90 anos, provavelmente. Ele trabalhou para todos esses reis. Mas é óbvio que ele, sendo estrangeiro, ele tinha o ódio do pessoal que trabalhava ali no palácio e que era da Babilônia, né? E então eles viviam armando ciladas para ver se ele era morto. Uma vez, por sugestão de conselheiros ali que queriam ver o Daniel morto, o rei Nabucodonosor ainda fez uma estátua dele enorme, toda de ouro, e disse, olha, quando tocar a trombeta, todo mundo é obrigado a se ajoelhar na frente da estátua. Aquele que não se ajoelhar será jogado na fornalha. Aí os inimigos estavam ali, opa, é hoje que o Daniel morre, né? Porque óbvio que o Daniel não ia se ajoelhar na frente da estátua de um rei, né? E dito e feito, soou a trombeta, todo mundo se ajoelhou, menos Daniel e os seus 3 amigos. Foram para a fogueira. O que aconteceu? Dentro da fornalha, o fogo rodeava por eles, mas não os chamuscava, não os queimava, nem a roupa deles queimou. E aí então, quando saíram da fornalha vivos, sem nenhuma queimadura, aí Nabucodonosor se rendeu. Esse Deus deles realmente é forte. E daí já foi mais tarde, não foi mais com Nabucodonosor, que já tinha morrido, que os inimigos ali da corte disseram assim para o rei, o senhor não acha que deveria de haver um mês, que fosse assim um mês só de homenagem para o senhor, que se rezasse só para o senhor, porque afinal de contas o rei sempre era uma divindade também. E que todos rezassem um mês inteiro só para o Senhor, o rei achou super legal, né? Claro, então, aí instituíram um mês. Só que Daniel e os seus amigos iam rezar no quarto, para o Deus deles. E os caras, pelo buraquinho da fechadura, viram que Daniel e os amigos rezavam. E aí avisaram para o rei. Aí o rei deu o castigo máximo, foi jogar numa cova com leões famintos. E no outro dia, bem triste, porque ele realmente gostava do Daniel, ele foi lá para ver os ossos, né, do Daniel, e chegou lá e ele disse, eu estou aqui, meu Deus me protegeu. E aí ele tirou Daniel da cova e não tinha mais o que contra-argumentar contra esse Deus. Ele realmente era poderoso. Porque o que importava para as pessoas daquele tempo é que o Deus fosse poderoso. Essa coisa de Deus único era muito complicado ainda para os humanos naquele tempo. Mas ele tinha que ter poder. Quanto mais poder ele tinha, mais importante ele era. Entende? E ele tinha que mostrar isso. Como que ele mostrava? Não matando as pessoas, né? Fazendo o fogo andar ao redor. Era assim que tinha que acontecer. Eram os famosos fenômenos físicos, né? Então, com certeza, Daniel, que já tinha essa mediunidade de ouvinte, de
enfim, sei lá eu que mediunidades todas que ele tinha, ele também devia ter, ele e os 3 amigos, a mediunidade de fenômenos físicos, né? Porque o fogo não tocou neles, os leões não o comeram. Quer dizer, isso partiu, obviamente, da mediunidade dele com o trabalho da espiritualidade do outro lado. Né? Não é porque isso era antes de Jesus que a espiritualidade não estava lá trabalhando e tudo mais. Né? Aí se diz que ele desencarna, mas não se sabe aonde. Não se sabe aonde. O fato é que hoje em dia, tanto cristãos como muçulmanos disputam o corpo dele, vamos dizer assim. Tá? Existem 6 cidades no planeta Terra que dizem que tem um verdadeiro túmulo de Daniel. 6. Então ele deve ter feito mais um fenômeno ali e dividiu o corpo dele em 6. Né? Tem uma no Uzbequistão, e 3 no Iraque e 2 no Irã. Tá? Tem o túmulo, tem mesquita em cima, tá tudo lá. É a sepultura do Daniel. É feliz dele, né? Que tem 6 sepulturas. Tem tanta gente que não tem nenhuma, né? Então, e aí ele some também. Desaparece assim completamente. Se ouve falar no Antigo Testamento dele, grande profeta, muita mediunidade, um cara extremamente bom, não se deixou corromper pela corte, não se deixou corromper pelo dinheiro e tudo mais, temente a Deus, que mais não podia, né? Muito mais do que Isaac já foi, né? Onde será que o nosso espírito vai aparecer agora? Jesus já tinha, levando em conta aquele erro lá no calendário e tudo mais, Jesus já tinha mais ou menos entre 12 e 15 anos. Quer dizer, para nós um adolescente, naquela época, um homem feito, né? Porque naquela época, com 15 anos, o rapaz já casava para constituir família. Porque se vivia muito pouco naquela época. Ao contrário do que diziam no Antigo Testamento, que um morreu com 800 anos, o outro morreu com 600 e poucos, na verdade se vivia muito pouco tempo. Com 35 anos a pessoa já era idosa. Tá? Com 40, 50, então, né, era bem caquética. E os poucos que viviam até os 70, 80 anos, que também acontecia, né, eram casos excepcionais. Tá? A gente tem que levar em conta que não existia vacina, não existia remédio, nem penicilina, nem nada, nem antibiótico, nada. Né? As crianças, quando não morriam no parto, morriam no primeiro ano de vida, e a higiene não era grande coisa. Né? A gente não pode idealizar aquele tempo. Né? Os seres humanos estavam bem atrasados ainda, moralmente, intelectualmente, tecnologicamente, né? Só que a gente vê os filmes americanos e lá é tudo tão bonito, né? As roupas são limpinhas, as túnicas são branquinhas, né? É tudo sempre tão limpinho, mas a coisa não era bem assim, né? E principalmente os personagens são bonitos, né? As mulheres são belíssimas, os homens também são sempre bonitos. Né? E antes fosse assim. E Jesus já tinha mais ou menos essa idade, e era no ano 9 depois de Cristo, no ano Domini, no ano do Senhor. Né? Quando nasce, o nosso espiritinho nasce em Betsaída, numa família rica, assim, bem de vida. Filho de pescadores, mas que tinham uma empresa de pesca com empregados, assim, sabe? Não era assim o pescador que tinha, eu tenho um barquinho, vai lá, pesca e vende o peixe. Não, eles tinham empregados e tudo. Ele tinha um irmão mais velho, bem mais velho do que ele. E a mãe dele se chamava Maria Salomé. Dizem alguns historiadores de que Maria Salomé, na verdade, era irmã de Maria de Nazaré, de Maria, mãe de Jesus.
Não sei se era. Era muito hábito de colocar o mesmo nome nos filhos, assim, sabe? No caso, seria Miriam, né? Em hebraico, né? Seria Miriam, não sei qual era o outro nome da Maria de Nazaré, que logo colocaram o Nazaré atrás, né? Também era costume, atrás do nome, colocar o nome da cidade onde nasceu. E a outra se chamava Maria Salomé. Então, dizem as más línguas fofocas ali do WhatsApp, daquele tempo, que Maria Salomé era irmã de, Jesus, de Maria. Nesse caso, o nosso espiritinho seria primo de Jesus. Então, ele tinha um irmão mais velho chamado Tiago, e ele se chamava João. Mais tarde, nós o chamamos de João o Evangelista. E lá vem o nosso espiritinho. E olha a missão dele. João Evangelista. Aí Zebedeu e Maria Salomé, que eu acho que eram parentes de Jesus, vão falar com ele. Mas também se eram parente ou não eram parente, tanto faz, né? Faz diferença? Faz diferença para nós se eles eram parentes ou não? Faz, criatura. Claro que faz diferença, nós gostamos de uma fofoca, nós gostamos de saber dessas coisas. Claro que faz diferença. Como é que nós vamos dormir agora sem saber direito? Se era primo, se não era primo. Eita, que coisa. Hoje nós temos um WhatsApp lá que a gente vai tirar a prova, e é ali que a gente não pode tirar a prova. Mas, enfim, não se sabe. Vou ter que dormir sem essa fofoca confirmada. Maria Salomé e Zebedeu pegaram Tiago e João, né, e levaram para Jesus, antes ainda dele começar a vida pública. E não sei que idade os meninos tinham. E ela disse, eu gostaria muito que você sentasse Tiago e João à sua direita e à sua esquerda. Então, talvez, por isso é que os historiadores também acham que eles eram parentes, porque ela vem com muita intimidade para uma pessoa que até aquelas alturas ainda é completamente desconhecida, né? E ele diz, se eles vão sentar à direita ou à esquerda, isso é a atitude deles que vai dizer isso. E só o meu Pai no céu pode determinar isso. Mas eu posso convidá-los a me seguirem. Então, Tiago e João foram o terceiro e o quarto apóstolo a serem convidados. O primeiro e o segundo foram Pedro e André. Aí, a essas alturas, Jesus estava com 4 apóstolos. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser sacrificado. E João foi o último apóstolo a morrer. Só que não foi sacrificado. Ele morreu de morte natural. Ele foi o último e o único que pôde morrer de morte natural. Mas morreu de morte natural, eu acho que em função do plano espiritual e eu vou ter que encurtar um pouco a história de João, mas isso eu tenho que contar. Em função da mediunidade de efeitos físicos e da espiritualidade. Quando João já estava preso na ilha de Patmos, que era uma ilha vulcânica, onde o Diocleciano, o imperador romano, mandou prender ele, porque se mandasse matar, o povo ia se revoltar, porque ele já era muito benquisto por romanos e por judeus, ou por hebreus. Não, pode ser por judeus aí. Por judeus, né? Então, se ele matasse, ele ia virar herói. Tá? Mas a pregação de João era uma coisa que incomodava, porque ele era magnífico na pregação dele. Ele cativava. Ele, assim como Jesus, ele fazia as pessoas olharem para ele e ninguém tirava o olho. O cachorro e o gato que estavam passando paravam e ficavam sentados do lado dele. Ele falava com o vento na ilha.
Ele pedia para o vento levar as palavras de consolo para onde tivesse pessoas sofrendo. Ele fazia pregação para os soldados que cuidavam dele lá na ilha, sentado numa rocha na beira-mar, e os peixes ficavam em cardume, parados na beira-mar, enquanto que ele falava. Jesus, Maria, Tiago, Pedro, Paulo vinham visitá-lo na ilha quantas e quantas vezes. Ele andava na frente, 2 guardas atrás, ele ia gesticulando e abraçava alguém, e os guardas olhavam e ele estava sozinho, né? Ficavam admirados. Né? Foi lá que ele escreveu o Apocalipse, que foi Jesus que ditou para ele. Porque o Evangelho de João não foi escrito lá. O Evangelho ele escreveu em Éfeso. Quando o imperador estava cansado de trocar os guardas, porque se ele botava 10 guardas para João, João fazia deles cristãos. Tirava os guardas romanos, botava mais 10 lá. João, em 15 dias, fazia deles cristãos. Tira aqueles 10, bota outros... E assim ia. E esses romanos acabavam juntando grupos cristãos. Então, de todos os evangelistas, foi o que mais evangelizou. Foi João. Tá? A gente acha que foi Pedro. Não foi Pedro. Pedro não saiu muito de perto. Pedro não tinha a coragem que João tinha. João, cada vez que ele sabia, Tiago foi martirizado, Paulo foi martirizado, Lucas foi martirizado, Marcos foi martirizado. Cada vez que ele sabia que alguém morreu na cruz, queimado, decapitado, enfim, da forma que foi, ele, em vez de se entristecer, Miramês nos diz que ele absorvia aquela energia e mais ele se tornava corajoso e vibrante para falar da palavra de Jesus. Sabe? Pedro, por exemplo, todo mundo sabe que Pedro era bastante covarde, né? Pedro, até bem depois da morte de Jesus, ele ainda morria de medo dos romanos. João não. João foi para Roma, João foi para Jerusalém, onde ele foi perseguido. Né? Ele não se incomodava, olha, estão atrás de você, ele não se importava. Ele queria pregar e ele pregava com alegria, sempre sorrindo e sempre cantando. Tá? Bom, ele voltou para Éfeso, né? E, se vocês quiserem, depois vocês leiam um livro de Miramês, onde se traz essa história com mínimos detalhes, que é maravilhosa. E eu até sou suspeita, porque eu sou muito fã de João Evangelista. E ele morre em Éfeso, né? Ele nunca pregou dentro de uma sala, sempre ao ar livre, nunca dormiu dentro de uma casa, sempre ao ar livre. E quando ele foi para Éfeso porque ele gostava muito de Paulo, ele admirava muito, e ele queria conhecer as igrejas de Éfeso, e aí ficou alguns anos lá, e um dia ele disse, hoje eu quero falar lá dentro, numa das igrejas. E ele fez uma pregação de 2 horas que tirou todo mundo assim do corpo e fez as pessoas flutuarem. Maravilhosa. E quando ele terminou a pregação, ele olhando para frente, ele viu entrando Tiago, irmão dele, Tiago, irmão de Jesus, Marcos, Paulo, Pedro, Filipe, todos os amigos dele estavam entrando. De repente, num raio de muita luz, entra Maria. Afinal de contas, ele ficou com Maria, né? Cuidou dela até ela morrer. Só depois é que ele começou a pregar. Ela entra e aí eles ficam todos parados ali dentro e ele começa a se levantar. Assim, pô, ele já estava com 94 anos, né? Bem decrépito e tal, aí vem alguém do lado de cá, ajuda ele, e ele pensa muito triste. Só ele não veio.
E aí vem alguém e pega ele pelo lado de cá, e ele olha, e é Jesus, pegando ele pelo braço e ajudando ele a levantar. Né? Isso só ele viu, claro. Aí ele saiu, abençoou todo mundo lá fora. Dizem que toda a multidão que tinha problemas foi curada naquela noite. Ele foi para casa, a espiritualidade toda ficou, inclusive Jesus. E no outro dia de manhã, ele sentiu um estalo na cabeça e ele estava do lado de lá. Aí ele nem percebeu, ele só sentiu um estalo na cabeça e estava do lado de lá. E lá se foi o nosso espiritão. Agora já não é mais nem um espiritinho, é um espiritão. E sem querer cansar muito vocês, a última encarnação dele, que é sempre a nossa mais conhecida, fica assim resumidinha, porque o tempo urge. Mas a gente pode ir atrás, cada um por si. Muito tempo depois, mais de 1000 anos depois, ele sempre no plano espiritual, se veio alguma outra vez, não, a espiritualidade não sabe disso, e eu acredito que não, porque Miramês também não fala nada disso. Ele, lá pelo ano 1000 e pouco, Jesus começou a ficar preocupado com a igreja, com o rumo que tomou a religião cristã. Ora, quando se fala em religião cristã, se fala em Igreja Católica Apostólica Romana, que foi quem tomou para si o cristianismo, né, e tomou para si tomou posse do cristianismo como sendo ela a dona da verdade. E naquela época, todos os papas eram corruptos, devassos. A igreja ela era assim, ela mandava nos reis, ela dava a última palavra. Em matéria de luxo e de riqueza, não existia nada que pudesse, a nossa imaginação pudesse, sabe? Não, mas podia ser mais luxuoso, não tinha. Não tinha. O ouro e a prata rolava dentro da igreja, tá? Fora todas as coisas de vender terrenos e aquelas coisas, né, no céu que eles vendiam e tal. Tinha mais 2 coisas que preocupavam muito a Jesus. Primeiro, porque o evangelho dele foi deturpado. Né? A simplicidade, o amor ao próximo, tudo isso não existia. O próprio Papa mandava matar como qualquer soldado. Era, né, o representante de Cristo, supostamente. Segunda coisa, eles tinham começado as cruzadas. E as cruzadas eram uma briga entre o orgulho dos papas de Roma contra os muçulmanos. Tá? Porque o muçulmano dizia que a cidade de Jerusalém era dele, porque ele tinha os seus heróis lá enterrados. E o Papa dizia que era nossa, porque Jesus viveu lá. Tá? Então, nós não temos nenhum túmulo de Jesus para dizer que Jesus está sepultado lá. Mas a cidade é santa e é nossa. E aí a Igreja Católica resolveu de que se deveria acabar com os muçulmanos, em nome de Jesus. E isso para Jesus estava sendo muito doído. Já estavam no ano de 1128, já estavam mais ou menos na terceira cruzada. E as pessoas morriam assim, às centenas de milhares, gente. De milhares. Era um banho de sangue absurdo. Qualquer história, livro de história que vocês peguem hoje, que fale das cruzadas, não vai falar uma palavra de bem de uma cruzada. E elas já estavam em andamento. E a terceira coisa que estava começando a ser discutida dentro do Vaticano era o famoso Santo Ofício, ou aquilo que naquela época se chamou de Santa Inquisição, e que matou outra centena de milhares de pessoas inocentes em nome de um fanatismo e de um poder
que a igreja queria ter em cima das pessoas. A famosa caça aos hereges. Não era só as bruxas. Ali se matava, na Santa Inquisição, o homossexual, o cigano, a mulher desquitada, quem traía o marido ou a esposa, os judeus tinham, sob pena de tortura e morte, abdicar da religião judaica para seguir a religião católica. Aqui no Brasil, em São Paulo, foi assim um terror a Santa Inquisição, em 1600, mais ou menos. Foi um terror. Tá? E, na verdade, esse santo ofício, ele ainda existe como um departamento da igreja. Só que, claro, não mais desse jeito, né? E isso era uma coisa que preocupou Jesus. E aí ele chamou o nosso espiritão, que era um espiritão enorme, de muita luz, uma lâmpada ali de uns 200 watts, mais ou menos, assim, farol de caminhão. Ele disse, tu tens que descer lá. Alguém tem que restaurar o evangelho e principalmente acabar com isso. E aí João começa a descer, começa a preparar a mãe, o pai, a cidade. E aí nós estamos numa cidadezinha da Idade Média, lá na Úmbria, na Itália, em Assis. E João prepara todo o nascimento dele, e a mãe dele diz, meu filho quando nascer, era o único filho dela também, meu filho quando nascer vai se chamar Giovanni di Pietro Bernardone. O pai dele estava na França comprando tecido. Ela era muito fã de João Evangelista. Ela disse, nossa, meu filho vai se chamar Giovanni. Quando o pai chegou da França, e o rei da França se chamava Francisco, o pai olhou para a criança e disse, ele vai se chamar Francisco de Pietro Bernardone. Ele se chamou João na outra encarnação. E a mãe queria que ele se chamasse João de novo. E na outra encarnação, quando ele saiu de Patmos, da ilha de Patmos, ele saiu meio escondido, e ele adotou o pseudônimo de Francisco. E ele era conhecido em Éfeso como Pai Francisco. E foi receber o nome de Francisco nessa próxima encarnação. E aí a luta dele foi da humildade, da alegria, do amor ao próximo, junto à igreja. E, lamentavelmente, ele não conseguiu nem demovê-los das cruzadas, nem demovê-los da Santa Inquisição, e nem renovar o evangelho de humildade que Jesus tinha pregado. Infelizmente, ele não fracassou, porque ele trouxe para nós todo esse frescor de um espírito alegre, simples, amoroso, né? Ele entrava no Vaticano, ele foi 6 ou 7 vezes tentar falar com o Papa Urbano III. Na primeira vez, ele não foi recebido. Na segunda, ele também não foi recebido. Na terceira, o Papa olhou para ele, assim, estava na porta, ele e mais uns frades, e aqui dentro, esse cara ali, de pé descalço, com aquela túnica toda suja, aqui, na Santa Igreja? Não, senhor, não. E aí Francisco escreveu uma carta para o Papa, falando do amor de Jesus, da humildade, enfim, fez um texto magnífico. E o Papa leu e admirou a pessoa que escreveu isso. E ele disse que a pessoa que escreveu isso não é possível que seja aquele bronco lá de pé descalço. Aí ele recebeu o Francisco para discutir com ele. E aí ele viu o grande gênio que era o Francisco. E Francisco o convenceu de muitas coisas.
Pelo menos de tentar mudar um pouco o seu modo de ser. Tá? Porque o resto ele não conseguiu mudar. Não se muda tão rápido. Né? Vocês viram a distância? 500 anos, 600 anos, 1000 anos de um espírito, de uma encarnação importante para outra? E quantas encarnações dava para ter ali no meio? 10 encarnações? Para ir aprendendo? Então não é tão rápido assim. Né? E não era com uma conversa que o Papa Urbano ia mudar. Né? Então, a história de Francisco de Assis, nos seus mínimos detalhes, a gente fica para uma outra vez. Desculpa, mas eu me empolgo com o João e com o Abraão e acaba ficando. Mas, enfim, essas são as 4 encarnações do nosso espírito. Olha a evolução dele. Fiel a Deus desde o começo. Fiel e honrando os pais e as leis desde o começo. E olha o crescimento dele. Né? A partir de Daniel, ele já se torna um cara mais alegre. João já fala com os animais. O que Francisco fazia? Falava com o vento, com os animais. Isso ele aprendeu na Galileia, sendo João. Né? Então, como a gente leva de uma vida para outra tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, se você tiver 99 anos e tiver a um dia de morrer, leia, assista um filme, aprenda alguma coisa, porque adianta sim, adianta, você vai levar isso junto, vai aprimorar isso do lado de lá e vai trazer isso para a próxima vida. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe.